Olá, olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal Deus com só A para falar de fé, religiosidade, espiritualidade, história das religiões, sociologia das religiões e crítica literária, dica de literatura e religião, livros que falam de religião, seja romances ou livros técnicos, teologia, né? Não sou teólogo, não sou formado em teologia, logo esse canal não visa nenhuma pregação teológica, né? Nenhuma apologética, apenas apresentar esses livros, se os pernilongos aqui deixarem, né? Muito bem, vamos lá. Então o livro de hoje é As Sandálias do Pescador, que é uma dica, né? Até no momento, interessante, momento, né? Que eu estou relendo esse livro, é um momento aí de Conclave, né? O filme Conclave e essa questão também da questão da saúde frágil do Santo Padre, né? A questão do líder da Igreja Católica Apostólica Romana, em questão de saúde, né? Eu tenho acompanhado pelo noticiário. E um filme também que se passa com essa questão do conclave. O conclave é o momento em que há, né, a morte desse líder espiritual e um líder também monárquico, né, um líder político, que é o Papa, né, o sumo pontífice. Quando há a morte, aí é chamado um conclave, que é conchave, conclave é conchave, em que os cardeais da igreja são realmente limitados, né, no seu ir e vir, ou seja, são cercados mesmo, né, para que eles possam chegar num acordo, numa votação entre eles, e aí eles vão liberar a famosa fumaça branca, né, que eles vão queimar ali, né, a cédula de votação e tal, e a fumaça branca, ó, temos um Papa, né, temos um Papa. E aí a sandália do pescador vai fazer referência a essa figura, né, que significa a manutenção da fé cristã na figura do Papa, né, que seria um representante de Deus na Terra, né? Então, na religião cristã tem essa figura, a religião cristã católica tem essa figura do representante de Deus na Terra, que é uma figura espiritual e uma figura também política, né? Muito bem, então essa ideia do conclave, após, né, constatada a morte do Papa, aí o Rinaldi, que é o Camerlengo, essa ideia do Camerlengo dos conclaves, eu lembrei também de um outro livro, né, que é outro livro sobre o Vaticano, que eu li até antes, que é o livro Anjos e Demônios do Dan Brown. Anjos e Demônios do Dan Brown, que tem um pouco de mistura ali com os Illuminati, as coisas de conspiração, teoria da conspiração, porque o Dan Brown é aquele fã de Umberto Eco, né, que também tem essas teorias de conspiração, teoria da conspiração, que aí coloca essas sociedades secretas, esses meios aí cabalhos, essas confusões, mas há algo de histórico lá no Anjos e Demônios e ainda mais aqui, né? Eu acho esse livro aqui muito mais realista que o Anjos e Demônios do Dan Brown, que ali é mais sensacionalismo mesmo, é uma coisa assim meio romance policial, né? Romance assim de conspirações e coloca uma coisa espiritual. Esse livro eu coloquei como literatura e religião, porque além da questão política, né, como acontece esse conclave, vai ter muita discussão teológica, muita coisa da religião, da fé, da espiritualidade, a importância da fé no momento de Guerra Fria, né? Esse livro foi escrito em 61, 62, publicado em 63, que foi a morte do Papa João, né, o João 23, Papa João 23, né? E morreu em 63, então coincidências acontecem, né? E aí esse livro vai falar da posse de um Papa eslavo, que aconteceu depois mesmo. O Papa eslavo foi um polaco, né? Um polonês, que é o Karol Wojtyła, né? O Papa João Paulo II. João Paulo II, o nome dele é Karol Wojtyła, isso mesmo, Karol Wojtyła, que subiu em 78 e ficou até 2005. Né? Então ele é e além dessas coincidências, né, muito penso assim, se ele prevê algumas coisas, né? Além, ou seja, desse Papa eslavo, né? Que ele é o Kirill, né? Kirill I. Ele era um ucraniano que foi prisioneiro em campo de concentração, os gulags, né? Lá na União Soviética, foi torturado e depois, quando ele chega a Papa, né? Estou adiantando, é bem história, quando ele chega a Papa, ele recebe cartas do Kamenev, que teve um cara chamado Kamenev lá na União Soviética, né? Mas ele recebe cartas desse Kamenev, e esse Kamenev é agora um líder lá, né? O Estado da União Soviética. E aí esse livro é uma época de Guerra Fria, né? Uma época qual o papel da religião, da fé, no momento em que a humanidade pode se destruir, né? Lembrar da crise dos mísseis lá nos anos 60, etc. Então tem todo esse teor de a humanidade pode se destruir, né? A humanidade tem a capacidade, onde Deus entra nessa equação, né? Então no momento em que a humanidade perdeu as condições sanidade mental mesmo, porque se apertar o botão vermelho explode a Terra, lembra? O apocalipse nuclear, né? Então tinha todo esse medo, anos 60, 70, 80, né? Basta ver o Exterminador do Futuro, né? Que é essa ideia da grande apocalipse nuclear.
Então o Papa ele tenta trazer essa ideia de esperança, né? Esperança de que o ser humano possa novamente entrar nos eixos, né? E também é, inclusive, um discurso do Karol Wojtyła quando foi Papa, né? Então ele trouxe a questão da esperança. E aqui dizem que esse Kirill, né? Kirill Dakota, né? Kirill Dakota, ele foi inspirado em dois cardeais da Ucrânia mesmo, né? Ucranianos. Que aí, mas ele fala que não, isso aqui, né? Não é um romance histórico, né? Baseado em fatos históricos, mas todo o clima de Guerra Fria realmente existe aqui, né? Existe toda essa questão. É um clima que permeia toda a narrativa. Então, se você tem a narrativa do conclave, da eleição do Papa, né? As conversas que ele tem, inclusive, com o polonês, né? Então, interessante, a igreja na Polônia é a igreja católica apostólica romana de um povo eslavo. Eles não são ortodoxos, né? Então, os russos, ali, os gregos e tal, são ortodoxos. E a Polônia ficou ali, né? É um povo eslavo, os poloneses são eslavos, mas eles são de latinos, né? A crença latina. O rito latino e não o rito ortodoxo, né? Então tem a questão ali porque a Polônia tinha uma rixa com a Rússia também, né? E é sempre a Polônia invadida e partilhada ali pelos germânicos, pelos russos, né? Tem essa questão aí. Então, esses debates políticos acontecem o tempo todo porque você tem a figura do Papa, que é um líder espiritual e político, né? Então eles têm lá um diário, esse diário aparece nas entrelinhas, alternado à narrativa, né? Então você tem a narrativa e você tem alternado a ela trechos do diário de pensamentos do próprio Papa Kirill I, né? Então ele pensando, lembrando da questão que ele sofreu lá, né? Nos expurgos lá na União Soviética. É um livro assim de propaganda de certa forma, assim, né? Realmente há toda a preocupação, né? De mostrar a condição da comunidade cristã ali na União Soviética, realmente a perseguição política. Vários grupos ainda são perseguidos na União Soviética, né? Vários grupos são perseguidos na União Soviética, então realmente. E na Rússia atual, né? Igual o grupo da Testemunha de Jeová, a gente sabe que eles são perseguidos ali nessa Rússia atual aí do Putin, né? O presidente Putin, que está há mais de 20 anos, 25 anos que esse cara está lá, né? Fica alternando presidente, primeiro-ministro e tal. Então, a questão da democracia. E aí, a igreja, por mais conservadora que seja em alguns aspectos, ela traz essa figura da liberdade de expressão, né? Então, a liberdade de expressão em contraste com a perseguição política e religiosa que tinha na União Soviética, né? Então, essa questão. A questão também do livre-arbítrio, né? Ou seja, o ser humano é capaz de destruir a Terra, será que deva deixar o ser humano destruir a Terra, né? A questão do livre-arbítrio, como é que Deus criou os seres humanos que são seres capazes de se revoltar, de se rebelar, né? De ir contra Deus. Deus cria inimigos, né? Será que o ser humano é o inimigo de Deus? Ou existe a soberania divina sobre o mundo? Que é representada pela religião, né? A religião seria esse espelhamento, essa manifestação da soberania divina, né? Então o Papa é um soberano, tanto religioso quanto político, né? Lá na Idade Média a igreja tinha mais poder, porque a igreja inclusive atuava sobre os príncipes, né? Sobre os reis, inclusive coroando, né? Esses príncipes, esses reis. A gente vê lá aqueles atritos que tinham na Idade Média entre os príncipes germânicos, né? E a igreja, né? Quem coroava quem, né? Quem tinha o poder sobre quem. Então ele mostra, ou seja, a igreja tem agora um poder de esperança porque é uma religião, é uma crença e não tem mais aquele poder, né, bélico que tem, por exemplo, a União Soviética ou os Estados Unidos da América, né? Lembrar que a polarização da Guerra Fria é justamente Ocidente e Oriente, mas é Estados Unidos e União Soviética, né? Aí tem a questão da crise dos mísseis, né, em relação a Cuba. Tem a questão ali da cortina de ferro, né? Cortina de ferro que passa justamente ali, né? A Polônia na época era da satélite, né? Era um satélite ali da União Soviética e vários países do Balcãs, né? Então, ou seja, tem essa divisão do mundo. Cortina de ferro, inclusive a frase Churchill, né? Winston Churchill, falando justamente disso, que agora na Europa tem uma cortina de ferro, né? Tinha o Muro de Berlim, né? Então são todas marcas dessa época de polarização da Cold War, né? Guerra Fria. E o tempo todo o livro mostra isso, né? Então, e aí você tem, né, essas questões políticas, qual que é a importância política de um padre ucraniano, né? Aqui na apresentação fala que ele é um padre russo, né? Mas é um papa eslavo, né? Porque ucraniano e russo primo, né? Deve ser primo, assim. Hoje em dia tem essa guerra entre os ucranianos e russos, né? Então é interessante isso aí.
E ele ter escrito isso aqui antes, muito antes de 78, quando teve realmente um Papa polonês, né? Um Papa polonês que inclusive enfrentou essa questão da Guerra Fria, enfrentou realmente a questão dos expurgos, a questão dos gulags, né? Denunciou e era assim um anticomunista mesmo, né? Então um anticomunista porque era a questão de Guerra Fria, a questão mesmo de tomar lado, né? De que lado você está, né? Então é interessante como é que ele faz essa questão política e intermeando discussões teológicas. Por exemplo, quando tem aqui o John Telemont é um paleontólogo, e aí eles vão discutir essas questões na naturalismo, a questão darwinista, né, a evolução das espécies e a questão da crença, a questão e aí vai lembrar, né, ele vai lembrar muito o Teilhard de Chardin, né? Será que esse John Telemont foi baseado assim, né? É um cara, né, paleontólogo, um cientista, um naturalista, e ao mesmo tempo ele tem a crença religiosa e tenta conciliar esses universos, né, que eram muito estremecidos. A ciência e a religião desde o século XIX é muito estremecido, né? Então, ou seja, né, o que acontecia, né, assim, o choque, né, tal. E muitas linhas fundamentalistas usam essa questão de ser anti-ciência, né? Então você vê várias linhas fundamentalistas que são anti-ciência. E leva muito a pé da letra algumas coisas bíblicas, né? Então tem essas discussões aí. Ele não entra nessas discussões, mas você pensa assim, ó, gente, mas tem várias pessoas na ciência que são religiosas e vice-versa, né? Então não é necessariamente um embate. A ciência tem que ser anti-religião, religião de ciência, né? Isso é um embate que não faz sentido. Lembrar que a teoria do Big Bang, lá nos anos 30, foi proposta por um padre, né? Que é o Lemaitre, né? Lemaitre é um padre belga que viu só o universo está expandindo, né? Lá das equações do Hubble, né? O universo, as galáxias estão se expandindo. Se estavam se expandindo, em algum momento, voltando no tempo, elas estão o quê? Compactadas. Então elas estavam compactadas num grande ovo cósmico. Então o universo teve origem, surgiu o universo. Quem que deu start? Quem que acendeu a luz? Fiat Lux, né? Então é possível conciliar, de certa forma, o cristianismo com o judaísmo também com a questão do Big Bang, né? Que aí, não sei se foi uma explosão, né? Pode ser uma expansão, né? Então a partir de um jogo de dados, né? Jogou os dados, né? Até a ideia deísta também, né? O deísmo tem essa ideia de que Deus deu a corda no relógio, né? E não interfere mais, né? É o Deus totalmente transcendente. A ideia deísta, né? Que é Deus não fica interferindo, né? Não tem muita providência divina, não. Deus começou o mundo, né? Deu um estalo e deixou a coisa girar. Aí né? E fica observando o que está acontecendo, né? Mas ele não fica intervindo, fazendo milagres na natureza, não. É o que vai acontecer, né? É o Deus deísta, né? O teísta é o Deus da providência divina, Deus que interfere na história, e até no cristianismo ele entra na história, né? A ideia do cristianismo é a ideia de que Deus entra né, na história e ele é o Emmanuel, está entre nós, né? A ideia católica é essa da encarnação de Verbo, né? O Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós, não é isso? Então, ou seja, ainda é mais avançado, né? É um teísmo ainda mais avançado que, por exemplo, o sentido do judaísmo e islamismo, que é o Deus transcendente, né? Então a gente vai discutir isso em outros vídeos aí, a questão da transcendência e da imanência, o Criador e a criatura, o Criador e a criação, né? São temas que acontecem, são discussões então filosóficas, teológicas, que acontecem o tempo todo no livro. Eu falei, tem narrativa e tem essas cartas, tem esses pensamentos, tem esses diários e tem essas conversas, né, sobre a fé, sobre a humanidade, sobre a Guerra Fria, sobre a política, o papel da religião no mundo moderno, né, a questão das conspirações modernistas, né, a modernização da igreja. Ou seja, é possível modernizar a igreja? É um debate, está todo aí, né? Quem viu aquele filme lá que mostra a conversa possível entre o Bento XVI e o Papa atual, né, o Papa Francisco, tem um filme interessante, vou deixar o link aí, que eles conversam justamente sobre isso, né? Imagina essa conversa entre eles, que teve uma época que a Igreja Católica tinha dois papas, né? Um Papa aposentado e o Papa atuante, que é o Francisco, né? Então tinha o Bento XVI, que abdicou, e tinha o Francisco, né? Então tinham dois papas. E diz que tem livro dele, não li, diz que tem livro dele que tinha isso também, né? Que tinha dois papas e tal. Então, assim, será que o cara é um profeta, né? O Morris West, que é um escritor da Austrália, né? Veja você. Eu achei que era inglês, né? Depois, o cara é australiano. Então, ou seja, ele adiantou muita coisa, né?
E ele também escreveu O Advogado do Diabo, que é um filme fantástico também, eu recomendo, né? O Advogado do Diabo. Então, né? Vivendo e Aprendendo, realmente ele escreveu. E ele fala muito de sistemas religiosos. Né? Então, volta e meia vai aparecer que o Advogado do Diabo, se eu encontrar, comentarei aqui também. Ok? Então é isso aí. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.